Imagine que você está dentro de uma van, passando sobre uma ponte toda deformada. Essa ponte causa uma angústia existencial muito grande. E você então vê o Nosferatu com aquela expressão horripilante que te causa mais angústia ainda. Você, assustado, dá um grito de horror. E de repente do céu cai um cubo gigante. Esse cubo cai em cima de um pica-pau, coitado. O pica-pau então fica todo fragmentado de forma geométrica e para colar os seus pedacinhos, ele então usa uma cola. Mas esse pica-pau vai ser atropelado por um automóvel que vem em alta velocidade e bate nesse pica-pau. Esse automóvel, ele é contra o passado e ele vai destruindo tudo que representa o passado, inclusive museus. Destrói museus, até que ele se choca de frente com o futuro que vem em um Marinette. Marinette é aquele ônibus antigo. Então a velocidade com o futuro. Dentro desse Marinette tem um dado todo debochado, um dado todo provocador, todo contraditório. Esse dado cai dentro de um urinol. É aquele lugar em que se faz xixi. E quem está fazendo xixi nesse urinol é um homem triste, coitado, está muito abatido. Esse homem triste, para sentir um pouco mais de alegria, ele vai para o sul do Brasil. E lá no sul, ele começa a ter sonhos. Ele vai tendo sonhos irracionais. Então ele sonha com um relógio derretendo, um relógio se desfazendo todinho. Ele acorda, fica preocupado e procura um psiquiatra. Esse psiquiatra chama-se André. E o psiquiatra então diz para ele ir para Salvador. Em Salvador ele vai ter alegria. E em Salvador, quem está? Você, dentro de uma van, passando por uma ponte, encontrando Nosferatu e... Você vai repetir nessa história até gravar essas palavrinhas chaves aqui. Gostou dessa história maluca? Essa história maluca tem palavras-chave que vão te lembrar um conteúdo de literatura. Você vai repetir nessa história com várias frequências até memorizar essas palavras. E agora nós vamos traduzir, decifrar o conteúdo literário e artístico que acabamos de aprender com essa historinha mnemônica. Vamos lá então? A van é para você lembrar de vanguardas europeias. Olha só, você vai fazer associações aí com as sílabas, vanguardas europeias. Primeiro vamos ver aqui as características gerais das vanguardas europeias. Ruptura com a tradição, anti-acadêmico, ou seja, contrário do neoclássico, contrário com as artes que eram tradicionais, bem dispostas, pregadas pelas academias. Subversão da linguagem, uma linguagem inovadora, uma linguagem fragmentada, uma quebra da sintaxe, por exemplo. Valorização de tudo que é novo, o século XX que está surgindo. Crítica ao realismo, a arte agora não precisará mais representar a realidade tal como ela é. Espírito de manifesto combativo, provocação e muita polêmica é o novo que está sendo apresentado para o universo da arte. E experimentações formais. Fazer então uma arte diferente. Vamos retomar a historinha? Você está na van, passando em cima de uma ponte. Essa ponte, para você lembrar, do grupo A Ponte, de 1905, da Alemanha, de Bruck. Esse grupo vai ser o grupo que vai introduzir uma vanguarda europeia. Mas vamos lá, essa ponte está deformada. Essa vanguarda europeia, então, tem características de deformação, com cores fortes, até que você vê o Nosferatu, que é um dos representantes do cinema alemão expressionista. A expressão, por isso que você está com angústia existencial. O expressionismo é marcado pela angústia existencial, pelo expressionismo. E o grito que você dá é para lembrar de quem? Do Edvard Munch, da tela, o grito. Apesar de Munch ser um norueguês, ele antecipa as ideias que o grupo A Ponte trariam no início do século XX. Essa imagem toda deformada, o céu deformando, o mar, o rosto deformado, isso é muito expressionismo. O expressionismo, portanto, ele traz o mundo interior e ele traz contornos bem marcados. Então guarde aí essas características do expressionismo. Mais uma vez, angústia existencial, deformação, cores fortes, contornos marcados, mundo interior, começa com o grupo A Ponte na Alemanha e a tela que traz uma representação muito importante é da norueguês
Eduardo Munch, O Grito, que antecede a fundação do grupo, mas que já tem traços expressionistas. Inclusive, alguns críticos de arte classificam o Munch como um proto-expressionista. Combinado? Continuando a historinha, você dá um grito de horror e o que cai do céu? Cai um cubo. Pra você lembrar de cubismo. Cubismo. Então você tem o universo da geometria. Esse cubo cai em cima de um pica-pau. Pra você lembrar de Picasso. Pablo Picasso é considerado o grande introdutor do cubismo com essa tela aqui, ó, As Senhoritas de Avignon. E aí você tem as principais características. Fragmentação, a fragmentação da realidade, a geometrização, então você vai ter muitos ângulos, e a colagem, a técnica da colagem, uma técnica cubista. Obviamente essa colagem vai estar tentando ali sobrepor as formas, né, as formas sobrepostas, e proporcionar ali perspectivas múltiplas. Você enxerga a frente e o perfil ao mesmo tempo. Então guarde aqui as características do cubismo: fragmentação, geometrização, perspectiva múltipla, formas sobrepostas, colagens. O principal representante é o Pablo Picasso. Continuando a historinha, esse pica-pau todo fragmentado é atropelado por um automóvel que está em alta velocidade. No cantinho ali, ó, automóvel, máquina, velocidade. Esse automóvel ele é contra o passado, então ele é antipassadista. E ele destrói museus, tudo que representa a estagnação, a tradição. Esse automóvel vai quebrar. E ele bate de frente com Marinetti. Marinetti é uma referência a Filippo Tommaso Marinetti, o italiano que criou e foi idealizador do Manifesto Futurista em 1909. Então nós estamos falando do futurismo. O futurismo é essa estética que vai pregar o progresso, a tecnologia, a máquina, o século XX, a versão total do passado. O futurismo é um movimento muito importante no universo da arte, mas que também tem repercussões na política. Continuando a história, dentro desse Marinetti, que é um formato de um ônibus antigo, inclusive o próprio nome Marinetti é uma referência do ônibus, é referência a esse poeta italiano, viu? Tem uma historinha, depois vocês podem dar uma pesquisada. Marinetti é um nome de ônibus adotado na região Nordeste. Então tem uma curiosidadezinha, se você quiser pode pesquisar. Continuando a história, dentro desse Marinetti, desse ônibus, tinha um dado, para você lembrar do dadaísmo, tá? Só lembrando aqui, ó lá, uma imagem, né, que representa o futurismo, é essa do Giocondo Bala, velocidade do automóvel. Aí você pergunta assim, eu não estou vendo o automóvel, claro, é a velocidade. Por isso que você tem essas linhas dinâmicas para lembrarem a velocidade do automóvel. Agora sim, um exemplo aí da arte futurista. Agora voltando à história, dentro do Marinetti você tem um dado. Pra você lembrar de dadaísmo. Dadaísmo. E esse dado ele é todo provocador, é um dado arte, contrário de tudo, é um dado muito debochado. Então o dadaísmo é anti-arte, é deboche, é a ironia, o dadaísmo é a provocação. E aí esse dado aparecia em Urinol. Pra você lembrar dessa icônica obra de Marcel Duchamp, o Urinol, também chamado de A Fonte. E quem está fazendo xixi nesse urinol é um homem triste. Você lembrar de Tristan Tzara, triste Tristan Tzara, que foi quem redigiu aí o Manifesto Dadaísta em 1916, em Zurique, na Suíça, no meiozinho ali da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a provocação é uma provocação artística que está ligada a um mundo que está se destruindo. O dadaísmo vai, então, utilizar o ready-made, que é pegar um objeto do dia a dia, como esse urinol, e transportá-lo para o mundo da arte. É transformar um ser que tem função utilitária em um ser que tem função estética. Ou seja, do dia a dia para o universo artístico, com pouca alteração ou quase nenhuma. E o que ele quer com isso? Ele quer uma arte conceitual. Olha lá, arte conceitual. Não é para você olhar esse urinol e falar, nossa, que urinol bonito. Não, é para você ter uma ideia em cima desse objeto. O Duchamp colocou o título de fonte. Fonte é um lugar que brota alguma coisa. O que brotaria desse urinol? Vamos raciocinar? Continuando a história, esse homem triste, ele vai para o sul do Brasil. Esse sul, pra você lembrar, de surrealismo. E lá no sul ele tem sonhos. O surrealismo é a representação do mundo dos sonhos, do onírico. E ele sonha com relógios derretendo. Para você lembrar dessa icônica tela,
a persistência da memória. Olha esse relógio derrotendo aí. Isso não faz muito sentido, né? Então nós estamos aqui no automatismo psíquico, para você lembrar do psiquiatra. O universo do surrealismo, ele é do inconsciente, é da mente, ela tem influência, obviamente, aí da psicanálise freudiana. E aí, o nosso homem triste procura quem? Um psiquiatra chamado André, para você lembrar de André Breton. André Breton é um dos criadores do Manifesto Realista de 1924. E, para esse homem triste ficar um pouquinho mais alegre, o psiquiatra o envia para Salvador, para você lembrar de Salvador Dalí, que é o autor da tela A Persistência da Memória, que está aqui na nossa frente. Esse relógio derretendo nos remete à memória que vai se diluindo, que vai se desfazendo. Tem toda uma crítica em cima dessa tela muito legal. O surrealismo, portanto, é marcado pelo irracionalismo. E aí, muito bem, nós temos aqui um mapa mental com as principais palavras-chave das vanguardas europeias. Existem outras vanguardas, mas essas 5 são muito importantes para o estudo da história da arte, sobretudo para o Brasil, que sofreu influência dessas vanguardas aí. Muito bem! Então, gostou dessa história? Gostou dessa explicação? Gostou do nosso método? Se inscreva em nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Nós temos aqui outros vídeos com mapas mentais, com histórias mnemônicas para você compreender, memorizar os estilos de época. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.